Novo Testamento. Isso, capítulo 5. Todos acharam? Amém? Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na presença da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, e seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Glória a Deus. Essa palavra é muito bonita. Ela fala de um amor assim tão grande. Um amor que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos ter esse amor. Foi um amor que, se você olhar, você pode falar, mas nossa, Deus viu um monte de pecadores, Ele viu que a gente estava errando, e mesmo assim, Ele falou, não, é meu filho. Ele pode estar pecando agora, mas é meu filho. Eu vou conquistar ele por esse amor. Amém? E no versículo 1, quando diz aqui, Deus nos justifica pela fé. Porque quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos lá no mundo, quando nós estávamos fazendo as coisas que Deus não queria, que a gente sabia que era errado, Ele nos justifica. Justificar é provar que você é inocente. E Ele fez isso. Mesmo sabendo que você estava errando, Ele disse, não, meu filho é inocente. E Ele prova a nossa inocência porque nós acreditamos. A gente sem ver, sem poder tocar nesse Deus, a gente sabe que Ele existe, não é verdade? Muitas vezes é difícil. Eu falo por mim. Todo mundo concorda comigo que é difícil acreditar num Deus que você não toca? Que você ora, mas você fala, meu Deus, olha, eu estou falando sozinho. Depois você fala, não, Deus está me escutando. Mas no começo é muito difícil. Você começar a orar, fala, meu Deus, nossa, eu não escuto nada. Mas aí você continua, você pega firme e fala, não, eu vou orar mais um pouquinho. E daqui a pouco você está ouvindo aquela voz tão gostosa no seu ouvido. E Ele fala, meu filho, eu te amo. Meu filho, você está perdoado porque o meu sangue te perdoa. Aleluia. Glória a Deus. E é esse amor que o Senhor colocou no meu coração. Quero para mim trazer para vocês. Porque às vezes a gente escuta esse amor, mas a gente não consegue ter ele dentro da gente. Às vezes a gente se sente só. Às vezes mesmo sabendo que Ele nos ama, a gente fala, não, meu Deus, mas nossa, olha agora. Olha essa tribulação, olha o que eu estou passando. Mas Ele te diz hoje, filho, eu te amo. E não importa o que você fez, eu te perdoo. Eu te justifico nesta noite. Amém? E aqui no versículo 2, diz assim, que por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. O que é ter acesso? Esse ter acesso é você saber que você pode falar com o Pai livremente. Você não precisa de ninguém levar o seu recado para o Pai.
Porque quando você ora, você não precisa estar ajoelhado. É muito gostoso você ajoelhar para orar. Mas não é isso. Você pode estar andando na rua, você pode estar no seu trabalho, você pode estar fazendo N coisas. Se você estiver orando, o seu Pai está te ouvindo. É um livre acesso. É um livre acesso ao Santo dos Santos. É um livre acesso para você começar a louvar, a adorar em qualquer lugar e o Senhor te ouvir. Ele receber a sua adoração. Aleluia. Glória a Deus. E no versículo 3, eu vou ser bem rapidinho aqui, porque Deus quer fazer grandes coisas aqui. Aleluia. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O que ele quer nos falar aqui? Que nós temos que glorificar a Deus, exaltar a Deus pelas perseguições, pelos problemas, pelas lutas, pelas dificuldades, porque é assim. Da mesma forma que se faz o azeite, ou da mesma forma que se faz um suco de uva. Eles colocam lá dentro de uma prensa e aquela uva, a azeitona, ela é prensada. Da mesma forma nós somos prensados. Sabe por quê? Porque o Senhor quer colocar isso no nosso coração. Porque se nós aprendemos a glorificar a Deus nas dificuldades, ou quando está muito difícil, nós vamos aprender o que é adorar. Nós vamos aprender o que é ser um adorador, assim como o Douglas falou. Que não importa se hoje está muito bom, glória a Deus, está tudo dando certo, mas amanhã não, amanhã eu estou correndo porque eu tenho uma dificuldade muito grande. Mas não, é todos os dias, é passando na prensa do Senhor, é na dificuldade, é na bonança, glória a Deus, mas é adorando, porque isso vai produzir perseverança no nosso coração. Aleluia. E essas dificuldades, elas produzem benefícios espirituais, porque a perseverança, ela nos faz suportar toda a pressão que Satanás quiser colocar atrás da gente. Aleluia. E no versículo 4, é muito bonito isso. Ontem à noite, quando eu estava meditando, o Senhor falava muito forte no meu coração, e eu quero que vocês repitam assim comigo: perseverança. É paciência. É fácil? Não, né? Paciência, esperar. Oh, Jesus, é muito difícil. Mas é isso que Ele entrega para cada um nessa noite. Paciência para saber esperar no Senhor. Aleluia. Repita assim comigo: experiência. Ter o nosso caráter provado. Mais difícil ainda do que a paciência, não é verdade? É muito difícil ser posto à prova. É muito difícil. Mas o Senhor fala assim que Ele só prova aquele que Ele quer aprovar. Então, se você está sendo provado, se você está sendo passado pela prensa, dá glória a Deus aí, irmão. Porque Ele vai te provar. Ele vai te aprovar e vai falar: esse é o meu filho amado que suportou, ele foi pra frente, ele não desistiu, ele não repetiu na prova, não. Ele foi e fez do jeito que eu mandei. É para esperar, é para ter paciência? Esse é o meu filho amado. Aleluia, e repete assim comigo: esperança. Certeza. Essa é a certeza que nós temos, de que o nosso Deus vem nos buscar, que nós estamos aqui no mundo para fazer uma obra muito grande. E se sinta maravilhado, porque Deus te escolheu para levar as boas novas. Ele te escolheu para sair por aí pregando e falando que Ele vive. Sabe por quê? As pessoas, elas estão morrendo, às vezes não morte natural, mas muitas vezes morte espiritual. E às vezes nós estamos do lado da pessoa e a pessoa morre e a gente esqueceu de falar: Jesus te ama. Olha, meu irmão, Ele se importa com você. E essa é uma missão que o Senhor colocou nas nossas mãos. Essa é uma certeza que nós temos que passar para as outras pessoas. A certeza de que Jesus está voltando.
e que nós temos uma vida eterna, e que nós temos que levar as outras pessoas junto com a gente, porque eles são escolhidos, eles são amados, igual nós fomos um dia. Aleluia! Glória a Deus. E aqui no versículo 5, ele fala de um amor. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. E eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia em João 3:16. Esse foi o primeiro versículo que eu aprendi, quando eu era bem pequenininha. E é o versículo que eu mais amo, porque além dele ser uma verdade muito grande, ele tem que ficar marcado e guardado no nosso coração. Porque no dia mal a gente tem que lembrar desse versículo. Amém? Vamos ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É muito lindo, gente. É um amor muito grande. É um amor incondicional. Ele não olha as condições. Como eu disse no começo, ele não olhou que você era pecador quando ele te escolheu. Quando ele te escolheu na barriga da sua mãe, quando ele te deu o seu nome, ele não olhou. É um amor muito grande, gente. É um amor dele entregar o filho dele. O bem mais precioso, quem é pai sabe o quanto é difícil no começo mandar um filho para a escola, ou deixar um filho sozinho. Imagina o amor desse pai que foi mandar o filho para morrer, o que foi mandar o filho para passar as provações aqui no mundo. E é esse o amor que ele tem pela gente. É esse amor que ele quer que nós entendamos. Que você tenha esse amor gravado no seu coração. Porque Deus me amou. Porque quando o diabo vier falar para você, olha o que seu Deus está deixando você passar. Olha o que está acontecendo com você. Você vai ter esse versículo no seu coração, porque Deus me amou. Ele sabe o que é melhor para mim. Porque o pai não corrige o filho, como está escrito aqui na palavra do Senhor. Mais ainda, o nosso Pai Celeste, ele nos corrige porque ele quer o melhor para a gente. Então você tem que ter essa convicção no seu coração desse amor que é maravilhoso. É um amor que todos os dias eu levanto e eu falo, Jesus, muito obrigada. Muito obrigada, porque eu posso falar que o Senhor é lindo. Eu posso abrir um sorriso logo de manhã e falar, Jesus, muito obrigada, porque o Senhor me amou primeiro. Aleluia. Grave esse amor no seu coração. Grave. Tenha ele com você. Não se esqueça nem um segundo desse amor, porque é maravilhoso saber que o seu pai te ama. Muito mais que um pai carnal aqui na terra. Ele é o seu pai, ele te ama. Ele te carrega nos braços, ele te dá a mão. Ele cuida de cada um. Aleluia. Glória a Deus. E no versículo 9 lá de Romanos, diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos salvos da ira. Aleluia. Certamente, agora que nós somos filhos, gente, olha que palavra mais linda. Filhos. O Salvador, nosso Pai, ele nos guarda. Ele nos guarda pelo seu poder. E mais ainda, ele nos dá a vida eterna. Aleluia. Tenha essa confiança nele. Essa confiança, essa certeza no seu coração. Porque o Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te livra. É Ele quem cuida de cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. E vamos dar mais um pouquinho na Bíblia. Abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses 5:9. Finalzinho aí da Bíblia. Quem não souber onde fica a coroa da vida, muito bom, muito gostoso para aprender mais. Amém?
Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que nós vigiemos, quer durmamos e vivamos em união com Ele. Aleluia! Aqui ele fala do perdão dos nossos pecados, porque Ele é quem nos perdoa, e aqui Ele nos presenteia com algo maior ainda, que é a nossa salvação. Quando você aceita o Senhor, você ganha um presente que nada no mundo poderia te dar, que o maior dinheiro não poderia te dar, a maior quantia, a coisa mais cara no mundo não poderia se igualar à salvação que o Senhor te entrega. É um presente tão grande que nós ganhamos. É um presente que todos os dias nós temos que agradecer a Ele, porque nós somos salvos, nós somos remidos, nós somos lavados por esse sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. E esse sangue há tantos anos atrás, ele nos alcança até hoje. E Ele alcança cada um aqui. Aleluia. Voltando aqui para a gente já encerrar. No versículo 10, diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. E aqui ele fala o quê? Que como filhos, nós temos direito à vida eterna que o Pai nos dá. Como filhos, porque só um filho vai poder entrar. Só alguém que aceitou vai poder entrar, vai poder receber esse galardão lá em cima. Porque as obras que o Senhor coloca nas nossas mãos, elas geram esses galardões. É muito bonito, né? É muito bonito. Mas na hora que o Senhor nos entrega para fazer, parece difícil. Parece muito difícil. E o Senhor tem colocado muito forte no meu coração que nós temos que fazer o ID, que nós temos que pregar, porque a hora vem, está chegando, Jesus está voltando, os sinais do que a Bíblia fala está acontecendo. E o que nós estamos fazendo para alcançar as vidas? Eu tenho orado e eu tenho falado: Senhor, me dá filhos espirituais, me dá almas, eu quero ganhar almas. E que vocês possam ter isso no seu coração, que o Senhor possa colocar, porque é Ele quem nos convence. Às vezes a gente pensa: Senhor, eu não estou preparado. Nossa, Senhor, mas eu sou tão novinho ainda, Jesus. Mas não, o Senhor procura, o Senhor entrega nas nossas mãos, e Ele chamou a cada um para essa boa obra. Então vai e faça. Não precisamos saber, porque a hora que a gente abre a nossa boca, o Senhor coloca as palavras. É Ele quem convence, não somos nós. Não é as nossas palavras, mas é o Senhor, quando a gente abre a nossa boca, que vai como uma flecha, e Ele convence aquela pessoa do poder e do amor dEle. Então que você possa ter esse ID no seu coração. Se você não tem, peça para o Senhor. Peça: Senhor, eu quero fazer a tua obra, Jesus. Eu quero falar do teu amor, Senhor. Porque eu sei que esse é o teu querer, Deus. Eu sei que são os últimos dias, Pai. Eu sei que está chegando, Senhor, as bodas. Eu sei que eu vou poder cear com o Senhor. Mas agora eu tenho uma missão ainda, Jesus. Uma missão muito grande. Aleluia. Para a gente encerrar, no versículo 11, diz assim: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Reconciliação, sabe o que é isso? Ele quer te dizer que Ele se torna seu amigo. Amigo. Aquele que caminha com você, aquele que está do seu lado a todo instante, que nunca te deixa só. Sabe, às vezes a gente anda, a gente passa um período e amigos se afastam, familiares se afastam, mas esse amigo, ele não se afasta.
Por mais que você se sinta só, Ele está do seu lado. E é esse amigo que Ele quer ficar de cada um aqui hoje. Ele quer se tornar um amigo mais íntimo. Aquele amigo que você pode contar os seus segredos. Aquele amigo que você pode contar os seus projetos, os seus planos. Ou aquele amigo que você pode falar, olha, Jesus, vamos comigo lá naquela entrevista? Jesus, vamos comigo para a faculdade? Jesus, vamos comigo para o trabalho hoje? Olha, Jesus, eu não sei o que fazer. Você pode me dar uma direção? É esse amigo. É esse amigo que Ele fala para cada um aqui hoje. Aleluia. Ontem, quando o Senhor falou comigo, olha, eu fiquei assim maravilhada. Porque eu não entendia o que era esse amigo. Eu falava, Jesus, mas a gente escuta, né? E Jesus me fez lembrar de uma canção bem antiga. Quando eu era pequena eu escutava, que ela fala assim: conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. E o Senhor me fez lembrar dessa canção, e eu pude entender quem é esse amigo. Eu pude entender que Ele está comigo e às vezes eu nem percebo. Às vezes eu falo, mas Jesus, olha, eu tenho que fazer isso agora, eu vou primeiro orar. Não, mas Ele está do meu lado. Ele está do meu lado, é só eu falar, Jesus, olha, eu preciso fazer isso agora. Dá o Senhor comigo? Ele vai com você. Que você possa entender isso hoje. Que você possa querer esse amigo do seu lado hoje. Porque Ele disse para mim, Ele falou para mim falar para vocês, que quem quiser esse amigo, ele vai se tornar seu amigo hoje. Ele vai se tornar o seu amigo e ele vai caminhar com você. E ele não vai deixar você se sentir mais só. Ele não vai deixar você mais sozinho em nenhum momento. E você vai saber que Ele está com você, porque você vai ouvir Ele a partir de hoje. Vão ser abertos os ouvidos e você vai ouvir a direção do seu Pai. Mas você tem que querer. Ele só vai se tornar seu amigo se você quiser. Se você quiser Ele do seu lado.